Está entrando no ar através da centrosulrs.com o programa Conversa de Galpão com meu amigo Sérgio Dornelles. Te aproxega, vivente, pega o mate e escuta aí as prosas da Conversa de Galpão com Sérgio Dornelles, Centro-Sul RS, a sua rádio e TV na web. Bom dia, gauchada amiga, estamos de volta. Mais um programa Conversa de Galpão, mais um sábado. Estamos aí ainda em caráter experimental, para que possamos ir adquirindo experiência, buscando melhorar cada vez mais a nossa participação junto com todos vocês aí. Tá bom, gauchada? Quero agradecer pelo primeiro programa que foi ao ar no sábado passado, pelas mais de 3.000 visualizações que tivemos. Os comentários que tivemos, os comentários carinhosos, os comentários críticos, os comentários de ideias. Muito obrigado a todos. Estamos imensamente satisfeitos pelo que aconteceu no último sábado. Portanto, hoje estamos dando início mais um Conversa de Galpão, para que possamos, mateando, eu aqui, vocês aí, nos seus galpão, vamos conversar, vamos trocando ideias, lendo coisas. Como eu tinha comentado no último programa, que a nossa ideia era levar o conhecimento e a cultura para que a gente pudesse, sem pretensão, como já disse outra vez, de ser instrutor, de ser professor, como queiram dizer, mas simplesmente pela paixão pelo gauchismo, pela paixão da nossa história e pela paixão do nosso Rio Grande. A história da nossa música eu já comecei a contar no último programa, do qual desfilamos aí músicas que participaram de festivais, como já foi falado, na década de 70, 80 e 92. Como dei o exemplo daquele dia, Califórnia de 1972, Calhandra de Ouro, música Pedro Guará, dos Taps, que é aqui da nossa cidade vizinha, cidade de Taps, o grupo do saudoso e querido amigo Valdir Garcia. Então esse é o objetivo. Hoje vamos dar sequência ao programa então, contando um pouco da começando a contar um pouco da nossa história, da formação do Rio Grande. Trouxe um simples livro. Depois nós vamos aprofundar um pouco mais. Mas é um livro didático que foi escrito pelo professor Felipe Piletti, que é um livro de escola. E eu gostaria que esse livro fosse resgatado pelas escolas de todo o nosso Brasil, todo o nosso rincão, e fosse realmente dado e contado a história novamente, para que as crianças de hoje, esse livro foi editado já há tempo, então que esse livro voltasse e fosse aplicado novamente essa contagem dessa história. Porque foi um livro que foi distribuído pela educação. Então que esse livro voltasse. Eu vou ler um pedaço dele hoje, para vocês entenderem e verem o quanto é importante o resgate da nossa história, contar a nossa história do Rio Grande como realmente de fato ela foi. Tem historiadores como Dante Laetano, excepcional, Barbosa Lessa, Paixão Cortes, meu Deus, entre tantos e tantos que escrevem a história do Rio Grande. Além dos nossos compositores que contam a nossa história, que contam os afazeres do campo, que contam os afazeres da fazenda, que contam os afazeres da cidade, que contam os afazeres do litoral. Então cada ciclo que acontece, um cantor, um compositor escreve uma música ou canta de uma determinada região, de uma determinada história. É isso que a gente está se propondo nesse programa. Então, lendo um pedacinho aqui, para que a gente possa dar início, como eu já tinha falado, sobre a questão da história,
Esse livro aqui trata o seguinte: a chegada dos europeus. Até o século XIV, os europeus conheciam apenas algumas partes do mundo. Eles conheciam bem a Europa, o norte da África e o Oriente Médio. A partir daí, no século XV, os portugueses e os espanhóis começaram a explorar o Oceano Atlântico, através da China, da Índia, e chegaram até o continente da América do Sul. Os portugueses foram descendo na costa da África, chegando ao extremo sul daquele continente em 1488. Em 1492, o navegador, Cristóvão Colombo, a serviço do rei da Espanha, começou uma expedição de navios que partiu rumo ao oeste e desembarcou na nossa América. Essa expedição de navios teriam distantes através dos oceanos, ficariam conhecidas como grandes navegações. Veio o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494. As terras que ficassem até 300 léguas, cerca de 2.442 quilômetros a oeste da ilha de Cabo Verde, pertenceriam aos portugueses. As terras que ficassem além dessas distâncias de espanhol. Mas o nosso Rio Grande só foi, nas expedições seguintes no Novo Mundo, nem os portugueses nem os espanhóis, que segundo o Tratado de Tordesilhas, ficariam com as terras hoje no nosso estado do Rio Grande do Sul. Preocuparam-se em conhecer essa região. Uma expedição para isso foi feita e não existiam no litoral do estado locais adequados para atracar os navios. Por isso o Rio Grande só foi começado a se interessar por essa nossa terra aqui do sul, do nosso Rio Grande do Sul, no século XVII. Concluindo essa primeira parte, nós vamos falar da chegada dos europeus na América, então. E aí, vivendo a nossa história do Rio Grande do Sul, começamos pelos nossos índios, que eram os donos dessa terra, que aos poucos foram sendo dizimados, distribuindo esses povos por volta de 1500 nas terras que hoje formam o estado do Rio Grande do Sul. Os Guaranis, também conhecidos como Otape, Araxane e o Carijó, eram os grupos indígenas mais numerosos que existiam na nossa região. Quando os europeus chegaram no Rio Grande do Sul, ocupavam vários vastos territórios no centro, noroeste e no litoral do estado. Habitavam principalmente os vales dos rios e as margens das lagoas. Com isso, gente, nós vamos seguir daqui a pouco contando mais história. E vamos abrir o nosso programa na parte musical de hoje, de pura cepa, estilo missioneiro. Dizem que os caudilhos não existem mais e que se foram embora com nossos avós, que vivem poucos como os nossos pais e que já não existe gauchismo em nós. Não se peleia como em 23, não se quebra o cacho posudo do pingo, não se vê tropa pelos corredores e não se ostenta pichas e aperos domingos. Que não sente o gosto pela própria querência e de um topetudo cevado a capricho, nem dos buchinchos já não sente o cheiro e não sofre na gaita pra florear cambichos. O que existe, irmão, que um comboio de loque estão reduzindo nossa estampa caudilha do velho monarca que é o Rio Grande, que foi no passado um herói farroupilha. Pobres poetas e magros talentos inventam modinhas, pequeno refrão,
cantores sem pilchas, de orelha furada, nos palcos na tela da televisão. Urbanos vileiros que vivem de xanga estão pisoteando e matando a raiz. De acorda gaúcho, teu pampa é chucro e só trouxe honra para o nosso país. Pois está na massa desse nosso sangue a mesma gana, a mesma galhardia de quando a raça pariu o Rio Grande e acendeu a pampa em seu primeiro dia. Por isso engano desses malacara, nossa identidade se funde em anseios, porque o Huasca nasce e morre guapo e renasce chucro pra taurear rodeio. Por isso engano desses malacara, nossa identidade se funde em anseios, porque o Huasca que já nasceu cepa não apodrece com o tempo feio, porque o gaúcho nasce e morre guapo e renasce chucro pra taurear rodeio. Dizem que os caudilhos não existem mais, pois é puro engano desses malacaras. Na sequência, ouviremos a música De Chão Batido, Os Serranos. O pole e o tranco vão acolherados, o índio bombeia pro taco da bota, o destino galopa num sonho acorreado, polvadeira levanta entre o sarandeio, é lindo rodeio de chinas bonitas. Quem tem lida dura e a ideia madura, um trago de pura alma maldita, agravicoso de chão batido, chupismo curtido na marca do tempo, refazem vernadas de ânsias perdidas, ensina a vida no lombo do vento. Vai caprichando aí, companheiro. O fandango serrano é bem cadenciado assim. Faz parte do mundo do homem campeiro dançar altaneiro no fim de semana. O gaúcho se arrima nos braços da China, de cutuca sina com um trago de cana. Basta estar no fandango do nosso Rio Grande pra ver que se expande este é do gaúcho, esta pura verdade que não tem idade, é a nossa identidade aumentando o repuxo, atavicoso mundo de chão batido, chugrismo curtido na tarca do tempo, refazem invernadas de ânsias perdidas, ensina a vida no lombo do vento. Esse é
dá uma coceira nas cadeiras. Dale, gaita, dale, gaita. Segura na balança. Atame com rolo de chão batido, chucrismo curtido na targa do tempo. Refaz invernadas de ânsias perdidas, ensina a vida no lombo do vento. Estamos de volta nessa manhã de sábado, mateando. E temos uma novidade hoje no nosso programa Conversa de Galpão. A convite do programa, já agradeço de antemão a disponibilidade do meu amigo Marcelo Raia de vir hoje no programa para que pudéssemos falar do projeto que foi desenvolvido por ele e que já está sendo executado. Marcelo, te aproxega. Vamos certo? Satisfação, como é que vai? fica à vontade. Estamos no rancho. Vamos prosear um pouco aí. Oxada da Centro-Sul, do programa Conversa de Galpão. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco hoje sobre o nosso projeto Por Entre os Contos e o Folclore. Muito obrigado pela oportunidade, Sérgio, de a gente conversar um pouco sobre esse projeto em homenagem à nossa comunidade e aos nossos pontos culturais de Dom Feliciano. Marcelo, para nós é um prazer estar contigo aqui. E tu é um menino jovem, né, com ideias boas. Tu és instrutor de música, que é muito importante ensinar a dança, a nossa dança gauchesca, Exatamente. que é muito importante, e nós fizemos parte, na tua época, da juvenil do CTG Dom Feliciano, Exatamente. e eu, modestamente, fazia parte da Invernada Chiruco. Exatamente. Bons tempos, né, Sérgio? Bons tempos, De quando nós éramos novos. quando nós éramos mais novos. Mas, Marcelo, o objetivo hoje é primeiro te parabenizar, realmente, pelo teu trabalho, porque eu já vi, né? Já assisti teu trabalho. Me sinto honrado pelo teu convite de ter participado também numa parte de fala ali. Te agradeço já, assim, em público agora, né? Já te agradeci pessoalmente, mas o trabalho é excelente. Então eu gostaria, primeiro ponto, que tu explicasse da onde surgiu essa ideia, como ela veio, o que te motivou a fazer isso? Exatamente, Sérgio. Obrigado. Para quem ainda não assistiu, o Sérgio foi um dos nossos convidados a participar do projeto. Como vocês bem viram no programa de estreia, e hoje a gente está acompanhando aqui, dono de uma das vozes mais bonitas do nosso município. E hoje eu tive a oportunidade, meu padrinho de curso de dança... É verdade. É verdade. De ter a oportunidade de estar junto contigo nesse projeto tão bonito, que saiu tão bonito para a nossa comunidade. Sérgio, o projeto nasceu de um edital de contemplação. Sim. Do MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, em parceria com a Fundação Cultural Gaúcha e a Secretaria do Estado de Cultura a nível estadual. No início, a gente tinha uma ideia de fazer um projeto em homenagem justamente à ligação de dois pontos culturais, dois dos mais importantes pontos culturais da nossa cidade, que é a Casa da Cultura do Imigrante e o nosso querido CTG Dom Feliciano. O que aconteceu? Nesse meio tempo, tu acabou de falar no nosso primeiro bloco sobre o Barbosa Lessa. O Barbosa Lessa era o defensor de que todo CTG deveria ter uma biblioteca. Exatamente. Sobre o regionalismo gaúcho. E partindo dessa ideia, a gente começou a lapidar esse projeto. Eu queria unir os dois pontos, a Biblioteca Municipal, que está dentro da Casa da Cultura, a Biblioteca Francisco Valdomiro Lorenz, e o nosso CTG Dom Feliciano. De que forma, qual ferramenta que nós utilizaríamos para isso? E aí, conforme o tempo foi passando, me lembrei que há tempos atrás eu li um livro
de um folclorismo e de uma identidade regional muito grande, e outra, do nosso escritor da nossa região da Costa Doce, que era um dos maiores, se não o maior escritor do regionalismo gaúcho, autor de lendas e contos impressionantes, uma criatividade impressionante, que é João Simões Lopes Neto. E nisso a gente seguiu e a gente deu início ao projeto. Como abordaríamos, né, esse livro? Porque a ideia justamente era, nesses tempos de pandemia, que a nossa entidade não pode abrir as portas para o público, era levar um pouco da nossa cultura até o público. E assim nasceu o projeto, Por Entre os Contos e o Folclore, uma viagem à obra Contos Gauchescos de João Simões Lopes Neto. Com direção geral minha, a apresentação minha e do meu amigo Sérgio, e tive muitos parceiros nessa caminhada. Um foi a mente brilhante das lentes do Alex Petroman, que fez a nossa filmagem, a nossa gravação, Exato. a roteirização Ficou muito de vídeo. bonito. Exatamente. Já agradeço também a Cabanha do Almenotti, que disponibilizou o espaço Isso. da vinheta de início, onde aparece a tua fala, que é a apresentação do personagem que vai contar os contos, que é o Glau Nunes. E meu amigo, diretor da Casa da Cultura hoje, que é o Érico Kenny Rakoski, que me ajudou muito na formação e na montagem do projeto. Muito obrigado. Muito bem. Bom, Marcelo, como eu te fiz a pergunta no sentido de como surgiu a ideia, agora uma segunda pergunta. De posse desse material todo agora que tu tens, porque eu sei que foram 30 projetos, me corrija, né? Exatamente. Que foram contemplados e que foram executados aqui no Sul, né? No Rio Grande do Sul, através do MTG e da Secretaria de Cultura do Estado. De posse desse material agora, né? Como tu pretende, como é que o MTG ou a Secretaria vai fazer essa divulgação para que isso realmente chegue a todos os CTGs, a todas as escolas, ou seja, a nível mundo, porque hoje esse programa de mídia ele viaja, né? Então não é só para nós aqui, mas como é nosso e faz uma alusão muito grande a um grande escritor que foi João Simões Lopes Neto, e que a gente conhece a história, até fiz uma brincadeira semana passada, no último programa de sábado, né? Eu comecei a contar o conto das 300 onças e cortei no meio e disse que contaria depois, porque o pessoal queria saber o que aconteceu com ele depois, né? Eu disse que não ia contar, queria deixar esse suspenso para que o pessoal pudesse realmente criar essa coisa de buscar essa informação e tentar descobrir o que aconteceu com ele. Se alguém descobriu, né? Que passe aí pra gente aí, porque, né? Ou passe para os outros, mas nós brincando assim, então como é que tu vê isso? Como é que vai ser feito essa divulgação? Tu tem acesso já a esse trabalho, no sentido de como vai ser feito isso? Isso é muito importante, até para as pessoas ficarem sabendo a grandeza do teu trabalho. Depois vamos divulgar aqui a tua página, onde é que tá dentro do MTG isso, né? Exatamente. Funcionou da seguinte forma, o edital obviamente tem regulamento, tem regras, e a gente tinha que seguir os cronogramas que o MTG propôs para nós, a qual nós éramos subordinados a esse edital, né? E aí, da seguinte forma, foi passando as etapas. A gente recebeu o recurso, a gente aplicou o recurso na gravação e no âmbito de pesquisa. E aí, conforme o tempo foi passando, o projeto pronto, a gente mandou para o MTG. Da seguinte forma, a gente fez uma publicação na plataforma do YouTube, e aí eles detinham a posse desse vídeo, tá? Então, até então, eu não poderia oficialmente fazer essa divulgação. Hoje, como a gente está aqui no programa... Tínhamos conversado sobre isso já, né, Marcelo? Exatamente. Hoje, com a liberação, eles fizeram a publicação e liberaram esses 30 projetos. Foram 117 projetos inscritos nesse edital, para passar apenas 30. E nós, graças a Deus, ficamos em 28º e conseguimos a oportunidade de realizar esse projeto. O que eu vejo dessa publicação é que a facilidade que a gente hoje tem de acesso, né? A gente vê que no tradicionalismo ainda muitas vezes a gente é avesso à tecnologia. Exatamente. Mas outra frase que eu sempre leio muito,
O Paixão já dizia, o Paixão Cortes, que o tradicionalismo não é viver do passado, mas cultuar o passado e buscar deles as sementes e os ensinamentos para amanhã. Então hoje a gente está com a gente tem plataformas digitais, como a gente está hoje digital aqui na web. Exato, estamos aqui todo mundo. Na centrosulrs.com. Exatamente. Rádio e TV Web. Pois é, então eu vejo isso como uma forma muito positiva de a gente poder levar o tradicionalismo até as casas. Porque a gente não pode ficar, porque somos tradicionalistas, vivemos dentro de um galpão, né? A gente não pode ter acesso à tecnologia de forma alguma. A gente tem que ter acesso à tecnologia para a gente poder levar mais adiante o nosso tradicionalismo. É isso aí, Marcelo. Nós tínhamos o bloco, né? Já praticamente encerrando nesse momento. Mas eu vou te convidar, né? Para que tu fique mais um pouquinho aqui com nós. Porque nós temos que falar do teu trabalho. Não só o teu projeto, mas do teu trabalho. Né? Eu gostaria que tu nos desse a honra de ficar um pouquinho mais com nós. Sei que teus compromissos. Sim, mas gostaria de contar um minutinho mais contigo aqui para a gente poder, no próximo bloco, a gente poder conversar um pouquinho mais. Pode ser? Contar um pouco da boa música regional, nativismo, e falamos mais um pouco sobre os projetos e o que temos para frente dentro da nossa entidade. Valeu. Voltamos em seguida. Sábado, programa Conversa de Galpão. Na sequência, vamos ouvir Pedaços de Minha Infância, Vilso Paim, Castelhana, Odilon Ramos e Grupo Pampa e Guitarra. Os serões da encruzilhada e os bailes do piquiri. Saudades da Dona Chica, da escola do engenho velho, a fé do Padre Gervásio, semeando a luz do evangelho, semeando a luz do evangelho. Vai, 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 meu rio Jaguari-Mirim, seguindo a rota do pampeiro, levando pedaços de mim. Vai, 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 na busca do rio Ibiqui, por águas de minhas lembranças, carrego o barco da esperança, recordações de um guri. As matas com guabirolas, muitos piás com os seus anzóis, na travessia do rio, pela ponte Romeu Traz. Rompi a segunda-feira, no meu fadário povoeiro, a carreta com quitandas, no pouso dos carreteiros, o pouso dos carreteiros. Vai, 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 meu rio Jaguari-Mirim, seguindo a rota do pampeiro, levando pedaços de mim. Na busca do rio Ibiqui, por águas de minhas lembranças, carrego o barco da esperança, marcas que nunca esqueci.
saudade plantada bem lá na sanga da areia. A vendinha do Pinoto, Onhacunda com sereia. Meu povo em volta da praça, numa vida tão pacata. Os viajantes e gaiteiros na pensão da cia mulata. Na pensão da cia mulata. Vai, vai, vai. Meu rio Jaguarimirim, seguindo a rota do pampeiro, levando pedaços de mim. Vai, 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 na busca do rio Ibiqui, por águas de minhas lembranças, carrego o barco da esperança, das plagas onde nasci. Na flor da pele morena, cheiro de terra molhada e um gosto de madrugada no mate doce do beijo. Cambicho feito desejo, que os desejos arrebata, cesteada à beira da mata, no galdeirar de um andejo. Cesteada à beira da mata, no galdeirar de um andejo. Sotaque castelhano e leveza no pé, cantando assim baixinho me ensinou o chamamé. Ela tem sotaque castelhano, ela tem leveza no pé. Ela vem cantando assim baixinho me ensinar o chamamé. Chamamecito lindo, como me gusta bailar. Olhos nos olhos dela, minha prenda, meu par. Chamamecito lindo, 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 chamamecito, que se baila sorrindo, indo e vindo, es tão bonito. Que se escancare a porteira, que se esparrame a boiada, coração em disparada, se agiganta e se apequena. A vida só vale a pena, somente é vida de fato, quando me aqueço ao contato da flor da pele morena. Quando me aqueço ao contato da flor da pele morena. Sotaque castelhano e leveza no pé, cantando assim baixinho me ensinou o chamamé. Ela tem sotaque castelhano, ela tem leveza no pé. Ela vem cantando assim baixinho me ensinar o chamamé. Chamamecito lindo, como me gusta bailar. Olhos nos olhos dela, minha prenda, meu par. Chamamecito lindo, 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 chamamecito, que se baila sorrindo, indo e vindo, es tão bonito. Chamamecito lindo, como me gusta bailar. Olhos
aprenda, meu par. Chamamecito lindo, 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 chamamecito, que se baila sorrindo, indo e vindo, es tan bonito. Estamos de volta com o nosso programa Conversa de Galpão pelo nosso site centrosulrs.com, rádio e TV web. Mas como nós estávamos conversando, Marcelo, não poderíamos deixar de essa oportunidade, né? Primeiro eu gostaria que tu desse o teu endereço, eu não sei onde é que está hospedado o programa, o teu projeto. O projeto Por Entre os Contos e Folclore está disponível na página da Secretaria do Estado da Cultura, dentro da página do site do MTG-RS, né? Sim. Para quem não sabe, o MTG, na verdade, a gente tem o MTG do Rio Grande do Sul e tem o MTG espalhado por várias regiões, exatamente, por vários estados. Então a gente está disponível nessas duas plataformas e também no YouTube, é só pesquisar lá pelo canal do Petroman Eventos Esportivos, que vai estar lá o nosso projeto. O nome do projeto é Por Entre os Contos e o Folclore, uma viagem à obra Contos Gauchescos de João Simões Lopes Neto. Então tá aí. Os nossos amigos que queiram assistir, curtir o projeto do Marcelo Raia, então tá lá disponível no site da Secretaria de Estado, de Cultura do Estado, na Secretaria do MTG, no site do MTG e no YouTube. Ah, né, Marcelo? Então Isso, tá. Exatamente. Estamos aí. Mas Marcelo, então assim, ó, eu não podia deixar a oportunidade de que tu falasse um pouquinho, assim, resumido. Eu sei que tu tá com tempo, teu tempo é curto, que nem coisa de porco, né, tia? Mas que tu falasse pra nós, assim, do teu trabalho no dia a dia aqui, como um instrutor de dança que tu és. Exatamente. Hoje eu sou profissional de dança, sou instrutor de danças, eu vivo disso. Esse é o meu trabalho, meu ofício. Eu tenho um projeto dentro das escolas, de todas as escolas do nosso município, as nossas escolas municipais, a qual deixo o meu abraço a todos os dançarinos, os pequenos, os grandes que estavam junto comigo no ano passado. A gente iniciou nosso trabalho em 2019 e eu também estava à frente do projeto da invernada pré-mirim do CTG Dom Feliciano. Hoje, no ano de 2020, que passou agora, a gente teve um baque muito grande para o nosso setor cultural, nosso setor artístico, né? Que foi a pandemia da questão da pandemia, que criou dificuldades enormes, né? Exatamente. O que aconteceu? Nossas escolas fecharam e, consequentemente, o nosso CTG também fecha por conta da gente manter um vínculo muito grande com o setor de educação do município. E aí a gente, infelizmente, teve que, por momentos, cessar um pouco o nosso projeto. Mas o projeto, na verdade, ele nunca terminou. O projeto continua, ele vai continuar agora do ano de 2021, a qual a gente leva não só a dança, mas um pouco do folclore para toda a nossa comunidade, principalmente para as crianças, que eu acho uma forma muito importante de agregar a educação. Eu acho que a dança está fortemente ligada ao setor escolar, ao setor de ensino, porque eu acho que são coisas que andam lado a lado. O CTG também é um centro de formação de jovens, e as nossas escolas do município também são. E a gente sabe que o tradicionalismo vai muito além disso, com projetos do próprio MTG, para abraçar as escolas, ensinar e levar eles para um ambiente sadio, que é o nosso CTG Dom Feliciano, é a dança, é o tradicionalismo de modo geral. Isso. É isso aí, Marcelo. Muito obrigado pela tua participação. Te agradecemos com todo o carinho, né? Porque sei das tuas qualidades como instrutor de dança, que um bom dançarino como tu foi, a gente acompanhava, né, nas tuas invernadas, desde a invernada mirim e depois pela juvenil, né? A gente acompanhou, vocês foram premiados, né? Muito premiados. Então, né, a gente acompanhou isso de perto, que naquele mesmo período em que vocês estavam dançando ali, nós estávamos na patronato do CTG. Então eu tive o prazer de acompanhar realmente todo o trabalho que foi desenvolvido naquela época no CTG, desde a invernada pré-mirim, pela mirim, juvenil, adulta, e depois se criou a Chiru no último momento. Que nós mesmos que estavam lá acabamos criando a Chiru para nós podermos ficar cada vez mais integrados. Viramos uma família. Com certeza. Então,
nos reunimos, a Chiru mesmo se reunia, eu me lembro assim, só para fazer um remember aqui, né? Nós nos reunimos todos os domingos. Exatamente, Né? todos os Todos os domingos domingos à noite, nós íamos para lá para ensaiar e fazia aquele encontro lá, o famoso quilo, né? Exatamente. E a gente dançava, confraternizava, e era muito importante isso. Infelizmente as coisas vão acontecendo, né? E hoje a Chiru está um pouco parada também, em função de várias coisas do passado, né? Perdemos perdemos uma parceira fantástica, depois veio a pandemia, então a gente meio que está assim, todo mundo meio desativado, assim, né? Exatamente. Mas precisamos botar óleo na junta, né? Dar uma, é verdade, começar a dançar uma de lubrificada novo, e né? voltar, né? As danças. Essa oportunidade que hoje a gente tem aqui, pra gente falar que o nosso CTG da Feliciano, apesar de estar com as portas fechadas, por exemplo, o nosso projeto foi um deles, né? Que a gente mostra que o nosso CTG está ativo, está forte, Isso. que está, se Deus quiser, agora com a chegada da vacina, vamos poder todo mundo estar junto novamente, para que em breve os pequenos estejam lá, os grandes, os chirus, os juvenis, todo mundo dançando feliz e fazendo o que a gente mais gosta, que é, além de dança, a dança na verdade é uma ferramenta, né? A gente faz arte, a gente faz tradicionalismo. É verdade. Marcelo, agora só para uma curiosidade, para nós encerrar a tua participação então aqui, já te agradecendo, né? Roubando o teu tempo, eu sei que tu tem... Não. Mas tu sabe o final da história das 300 onças? Ah, eu sei, eu li todo o livro. Tá, eu li também. Aham. Mas tu quer contar o final? Eu contei até aquela... Vamos fazer uma brincadeira agora. Eu contei até aquela parte que ele chega na fazenda e dá a falta do cinto. Da guaiaca com as 300 a guaiaca onças. valiosa. Exatamente. E aí ele se desespera, né? Exatamente. Porque o patrão dele era um homem muito duro, muito correto. Exatamente. E ele imaginou como jamais o patrão dele ia perdoar ele por essa perda desse dinheiro, até porque ele estava buscando uma gadaria, né? Exatamente, ele estava carregando além do peso, né, das 300 onças, carregava uma responsabilidade muito grande. Que eu comentei, inclusive, com as 300 onças, com relação à unidade e tal, transformado no grama do ouro, hoje seria em torno de 3 milhões de reais, mais ou menos isso, era um chute, assim. Exatamente, era uma medida de dinheiro, né? Dinheiro na época, exatamente. E o que aconteceu? Esse conto, que é o primeiro conto do livro de João Simões, a gente conta do começo ao fim no nosso projeto, por esse conto se Pois é, então assim, eu não sei se tu quer contar ou vai deixar o pessoal procurar lá no teu projeto. Vamos fazer assim, ó, eu conto mais um pouquinho, mas então, no final tá. eu deixo pra vocês. Então tu conta mais um pedacinho, tá? Eu contei até onde ele chega na fazenda e dá o falta da guaiaca. A gente tá na metade da história. Metade da história, exatamente. Naquele momento, quando ele vê que ele perdeu as 300 onças, o que ele faz é algo muito curioso. Em vez dele avisar que perdeu, ele tenta procurar, né? Ele volta, né? Ele volta pra o tal passo onde ele tava naquela sanga, onde ele tinha se despido para tomar banho. Exatamente. Para ver se ele conseguia achar as 300 onças de ouro. E uma coisa muito interessante, no caminho, no livro, ele conta uma coisa, assim, ó, é uma riqueza de vocabulário e da forma, parece que a gente está dentro da história realmente. Ele conta certinho, porque aquilo era um entardecer, já estava à noite, e ele conta certinho o que acontecia naquele entardecer. Então, porque ele estava dentro do Pampa, ele estava na região da fronteira. Exatamente. Né? E aí ele descreve assim o Pampa. O que estava acontecendo naquele momento que ele estava voltando. Exatamente. E naquela estrada, quando ele estava voltando, ele cruza por uma comitiva de tropeiros. Exatamente. E essa parte que vai ser crucial na história. E aí ele volta até o passo lá, quando ele chega lá, ele realmente perde naquele momento as guaiacas. Sim, ele perdeu, deixou lá, né? E ele já não estava mais lá. E aí, no momento que ele perde, ele fica muito apreensivo, né? Sim. Naquele momento ele pensa até em tirar a própria vida. Exatamente. O Blau descreve isso no livro. E aí o Blau, naquele momento, vê que ele tinha só o cavalo e o cachorro junto com ele. Exato. E aí ele vê o cachorro ali junto com ele, o cavalo e os grilos daquela noite, porque era uma noite de calor, era uma noite de verão. E aí ele sente, como ele fala no livro, a presença de Deus. E naquele momento ele viu que o final da história não era ali. A partir daí eu acho que eu não conto mais nada, Sérgio. Vamos deixar a curiosidade seguir, né? Exatamente, eu deixo para quem quiser ver o nosso projeto, tá disponível para todo mundo, por entre os contos e o folclore. Marcelo, eu vou chamar o bloco de música aqui, tá? Sim, senhor. Para que a gente possa te dar um adeus, de um até logo, de um até amanhã. Com certeza, até breve, né? Um até breve, como diz o gaúcho, né? Ouviremos na sequência, então,
Caçapavana, de Luiz Carlos Borges. Esse meu jeito de fronteiriço foi o serviço que deu pra mim. Jeito de taura que foi tropeiro naqueles cerros lá de onde eu vim. A minha alma de sombra larga, então de tala e flor de alecrim. Herdei das tardes de porcelana, das ressolanas do mês de abril. Herdei das tardes de porcelana, das ressolanas do mês de abril. Quando a tristeza fez silhuetas, dei mais gambetas que um graxaí. Mas a saudade me deu um pialo e parou o cavalo pra ver cair. E a emoção de campeiro rude, que enquanto pude guardei pra mim, botei pra fora naquela hora e te perdi. Morena linda, Caçapavana, diz que me ama e volta pra mim. Adoça o mel dessa lixiguana, eu largo a fama de camotim. Morena linda, Caçapavana, diz que me ama e volta pra mim. E para fechar esse bloco, Ave Sonora, João Chagas Leites. Sonora, eu vou embora. Eu vou contigo no voo, amigo, desta canção. Ave sonora, vamos embora, batendo asas por sobre as casas em migração. Ave não chora, que sem demora, somos só dois. Vai ver depois, seremos mil. Ave sonora, vamos embora. Em um segundo conquista o mundo, nosso assobio. Ave sonora, saiba que agora não há censura nem linha dura desta passeata. Ave sonora, vamos embora, que a academia é só mania de quem tem plata. E a academia é só mania de quem tem plata. Sonora, sabe quem mora depois da esquina? É uma menina quase mulher. Ave sonora, vá lá agora,
E a liberdade será verdade se tu quiser. Ave sonora, vamos embora, e a gaiola da nossa viola abriu cancelas. Ave sonora, vamos embora, e não há bodoque que nos coloque com 4 velas. Ave sonora, saiba que agora não há censura nem linha dura desta passeata. Ave sonora, vamos embora, que a academia é só mania de quem tem poata. Que a academia é só mania de quem tem poata. Ave sonora, eu vou embora, eu vou contigo, não vou, amigo. Como nós vimos falando no início do programa sobre a história do Rio Grande, vamos continuar lendo mais uma parte aqui. Quando nós falamos dos indígenas, né? Falamos do povo Guarani, falamos de outras tribos, né? E os pampianos, né? Grupo formado principalmente por charruas e minuanos, era o povo indígena menos numeroso do Rio Grande do Sul. Eles ocupavam o sul e o sudeste do estado. Viviam principalmente nos campos e em áreas com bastante água, pois neles havia abundância de recursos, como caça e pesca. A situação dos índios no Rio Grande do Sul, muitas dezenas de milhares de índios de diferentes etnias viviam na área do atual Rio Grande do Sul. Na época, os europeus aqui chegaram. Hoje são apenas cerca de 40 mil, dos quais somente pouco mais de 13 mil vivem em reservas e aldeias. Então é uma história assim que a gente vai puxando, né? Por exemplo, aqui tem um mapa, né? Que dá para a distribuição das terras indígenas no Rio Grande do Sul. Isso quando foi editado esse livro aqui do professor Felipe, né? 2013, 14 e 15. As regiões eram divididas assim: Água Grande, Borboleta, Cacique Dobre, Cantagalo, Capivari, Carreteiro. Então todos esses estão mapeados no Rio Grande do Sul. Na nossa região aqui, nós temos aqui o Passo Grande, né? Rio da Várzea, Rio dos Índios. O Cantagalo, que eles falam aqui, também está dentro da região da nossa grande região aqui da metrópole, que é Porto Alegre até Pelotas. Então, tudo isso está nesse livro, que eu acho tão importante que a gente possa falar da nossa história, da nossa formação, da nossa história, a partir dos índios. As missões do TAP e do Rio Uruguai também foram fundamental na nossa formação do Rio Grande. Que aí, logo em seguida, vieram a colonização através dos jesuítas, né? Que é os 7 povos das missões, que são distribuídos ali em São Miguel Arcanjo, São João Batista, São Lourenço, São Luís Gonzaga, Santo Ângelo, São Bode e São Nicolau. Que essas são as reduções jesuítas. Então, isso começa a história do nosso Rio Grande. A partir daí, a vida nas missões, como era feito, tem até uma cidade, assim, um formato que eles tinham na época para morarem os índios, né? E isso é muito interessante, que a gente possa discutir isso. Pena que aqui o tempo é curto, né? Para a gente poder mostrar essas imagens, mostrar tudo, mas eu peço aos professores das escolas, ao próprio MTG, à Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, que proporcione meios e livros, né? Para que a gente possa realmente contar a nossa história como ela é. Mesmo que seja simplificado. Tem vários livros editados de vários autores
que poderiam ser usados para compilar um grande trabalho e que fosse levado ao conhecimento de todos. Porque povo sem história é povo sem cultura. Se nós fizermos uma análise do nosso Rio Grande do Sul, nós vamos entender o seguinte: lá nos anos de 1948, quando se juntou aquele grupo de estudantes e formaram o primeiro CTG, ou seja, a primeira chama crioula, eles se juntaram e eram todos intelectuais, tá? E a prova que, né, porque nós tínhamos aí americanizado, já vinha sendo americanizada a nossa história, o nosso português. E eles, preocupados com a nossa história, se juntaram e formaram o primeiro CTG, aonde ali dentro tinha a obrigação de estudar as raízes e a história do nosso Rio Grande. Se nós pegarmos e comparar, e a partir dali surgiram tantos e tantos escritores que até hoje contam a nossa história, e ela está cada vez mais viva, cada vez mais atuante na nossa juventude, que participam muito mais hoje ativamente dos CTGs, né? Através de dança, através de bailes. Mas hoje nós temos uma participação maciça da juventude dentro do CTG, dentro da nossa história, que acompanha a nossa história. Se nós compararmos com outros estados, né, aqui sem nenhum demérito, mas se pegar, eu não vou nem citar, mas é só pegar a história de estados maior que nós, igual ao nosso ou maior que o nosso, não tem identidade de raiz. Eu faço uma pergunta: qual é o estado que nasceu e que dançava catira? Por exemplo, hoje, nesse estado, se promove isso? Cadê os cantores? Cadê as músicas, os compositores daquela época? Então, o nosso Rio Grande, esse que é o bom, porque além de nós manter nossas raízes, de manter a nossa história viva sempre, nós temos hoje CTGs espalhados pelo mundo inteiro. Posso no próximo sábado, no próximo programa, trazer o número de CTGs que existem no mundo todo. Sem falar no Brasil, que hoje, se pegar Paraná, Santa Catarina, não tem um CTG, tem centenas. Então, isso que é o Rio Grande, é isso que nós queremos aqui divulgar, a nossa história, o nosso conhecimento, passar para vocês, pesquisando, como eu estou fazendo hoje, através de livros, né? Que daqui a pouco nós vamos estar lendo a história contada por Paixão Cortes, Barbosa Lessa, Dante Laetano, tantos outros autores que fizeram e contaram a nossa história, baseado em fatos, em dados, pesquisas. Nada foi feito sem ter certificação das coisas existentes. Então, a nossa história ela é contada de fato, com a real. Então é isso que a gente está buscando fazer. Seguindo o nosso programa, vamos ler um pedacinho aqui do nosso dicionário Guasca, porque, como eu disse, nós temos aí o dicionário Guasca, temos o dicionário Campeiro, temos o dicionário Gaúcho, temos o Gaúchês, mas hoje vamos ler um pedaço aqui do nosso dicionário Guasca. O que significa caudilho? O que significa caudilho? Caudilho nada mais, nada menos do que aquele cidadão que lutava por uma causa, que se dedicava àquela causa
sem se preocupar com o retorno, sem se preocupar com o que é a ganhar, mas sim por aquela causa justa. Defensor, defendendo algo. Era isso que era chamado de caudilho. E mais, né, dentro de uma outra visão, né, o caudilho era um militar, aquele que mandava. Então vocês vejam que tem cada situação do dicionário tem uma explicação. Então aqui o caudilho, numa terminologia, é aquele que lutava por uma causa justa. Na outra, era o militar, aquele era o chefe, era o mandão. Charla. É isso que nós estamos fazendo aqui. Conversa. Conversa de galpão. Isso é charla. Embretada. Encerrado no brete, metido em apertos, apuros ou dificuldades, enrascado, aramado. Facada. Pedido de dinheiro feito por indivíduo vadio, incapaz de trabalhar e que não pretende restituir. Então tá aí, ó, quem não sabe o que é a facada, não pense que é briga, não. Graxaim. Graxaim. Sorro manso. Pequeno animal assemelhado a um cão que gosta de roer cordas, principalmente couro cru, engraxadas ou encebadas, e de comer aves domésticas, sai geralmente à noite e é muito comum em toda a campanha. E não há outra conotação, também são chamados de gringo. Aí vocês vejam como tem as pequenas diferenças. Vamos ver mais uma aqui. Macanudo. Designa alguém bonito ou algo parecido. Isso é macanudo. Voltando para o nosso programa. Estamos aí nesse sábado mateando. Conversa de galpão. Recebemos há pouco a visita do Marcelo Rair com seu projeto. Parabéns ao Marcelo. E dando sequência na parte musical, vamos ouvir agora na sequência Quem diria, guria, que um dia virias cruzar meu caminho? E me sinto surpreso de estar meio preso em teu doce carinho. Procuraste agasalho num homem grisalho que te deu valor, e juntando experiências descobrimos a ciência mais pura do amor. E juntando experiências descobrimos a ciência mais pura do amor. Ah, guria, eu te juro que o nosso futuro é agora e aqui. Diferença de idade é pura bobagem pra mim e pra ti. A guria safada cruzou minha estrada, ancorou no meu cais, devolvendo a paixão que há muito pensava que nem tinha mais. Devolvendo a paixão
que há muito pensava que nem tinha mais. Quem diria, guria, que um dia virias cruzar meu caminho? E me sinto surpreso de estar meio preso em teu doce carinho. Procuraste agasalho num homem grisalho que te deu valor. E juntando experiências, descobrimos a ciência mais pura do amor. E juntando experiências, descobrimos a ciência mais pura do amor. Ah, guria, eu te juro que o nosso futuro é agora e aqui. Diferença de idade é pura bobagem pra mim e pra ti. A guria safada cruzou minha estrada, ancorou no meu cais, devolvendo a paixão que há muito pensava que nem tinha mais. Devolvendo a paixão que há muito pensava e nem tinha mais. Cada vez que um campeiro abre o peito do galpão interior que ele traz, quem não quer o Rio Grande cantando, com razões sem sentidos desfaz. Mas no meio de cantos estranhos, momentistas e circunstanciais, surge o forte refrão das campanhas, entoado por vozes rurais. Mas tá muito fraco. Telepata e desata este brado dos sagrados rituais dos... Outra vez. Dele. Redentoras a voz dos galpões, telepata e desata esse brado dos sagrados rituais dos fogões. Entre tantos que negam e fogem aos atávicos tons musicais, estão eles de bota e bombacha, sustentando os padrões culturais,
que não falte coragem a esses homens, contra o tempo aguentando o repuxo, e que as estranhas tendências imponham o autêntico canto gaúcho. Dele boca essas bocas cantoras, redentoras da voz dos galpões, dele epata e desata este brado dos sagrados ritos. Como é que é? Dele boca essas bocas cantoras, redentoras da voz dos galpões, dele epata e desata este brado dos sagrados rituais dos fogões. Dando sequência, então, na nossa história, houve disputa entre portugueses, espanhóis e os tratados, e isso vai acontecendo, a conquista dos 7 povos, que vão se sentando no Rio Grande, se assentando no Rio Grande do Sul. E a nossa história passa também pelos grandes fazendeiros, e aonde vem na nossa região as charqueadas, que é onde era feito as carneadas, e era preparado o charque, que era vendido para outros estados do Brasil e exportado também. Então isso mais ou menos assim que a gente vai pulando a história aqui. Eu estou só dando exemplos mais ou menos daquilo que a gente vai falando daqui para frente agora. A gente vai abrir e contar a história mesmo, como ela realmente foi, com todos os seus pontos e vírgulas. Chegamos na Guerra dos Farrapos, onde os gaúchos se revoltam contra o poder central, né? E aí dá aquela guerra entre chimangos e maragatos, né? Que veio a luta por um ideal, que nós podemos chamar, por que não, Bento Gonçalves de um caudilho, porque ele lutava por um ideal, que era o ideal de paz, e também até de desmembrar o nosso estado em função da coroa portuguesa. Quer dizer, nos separar, porque mandava tudo que se produzia, tínhamos que mandar para Portugal. Então a revolução se criou por isso, e outros fatos que a gente, conforme no decorrer, nós vamos repassando ao senhor. Quer dizer, na história dos farrapos, da Revolução Farroupilha, existia a ideia da igualdade social, a paz foi assinada, né? Então a gente fica aí com vários assuntos, né, que vão ser tratados individualmente, cada um, como eu já falei aqui, do Deus dos Índios, até pela escravidão que houve a nível Brasil, não poderia ser diferente no Rio Grande do Sul, né? Mas a nível de trabalho. E aí vem
Depois as guerras, a invasão da Banda Oriental, que dá pra gente fazer um capítulo à parte e contar essa história de fato, né? Que é os conflitos na Argentina e no Uruguai, e chega na Guerra do Paraguai. Então tudo isso está nesse livro, que eu sei que foi passado aos alunos, mas já foi. Eu gostaria que ele continuasse sendo realmente aplicado e que as crianças, os jovens, né, tivessem acesso à nossa história. É um livro muito bem ilustrado, com temas altamente importantes que contam a nossa história do Rio Grande do Sul no tempo imperial. Então, em 1822, por exemplo, o ano que foi declarada a independência do Brasil, até 1889, o ano da proclamação da República, que estudaremos no capítulo lá na frente, tá? Isso a gente vai ver depois, essa parte aí. Então, tudo isso tem. Aí vem a economia gaúcha no Império, no tempo do Império, após o Império, como é que se comportou a economia do Rio Grande do Sul, a política gaúcha no tempo do Império, no tempo de Dom Pedro I governou o Brasil de forma bastante autoritária, já Dom Pedro II foi obrigado a dividir o poder com a Assembleia Geral, né? Dela participavam os maiores proprietários de terra do país. Só as pessoas ricas escolhiam os membros da Assembleia e só os muitos ricos poderiam ser votados e eleitos. Então vocês vejam que é por isso que surgiu aqui no Rio Grande do Sul essa questão da separação, para que a gente pudesse, aqui no Sul, ter voz. Tem a figura de Gaspar Martins, que entra nesse período aí, no período de 1834 a 1901, tá? Importante líder local, que também foi muito influente na política do país. Quer dizer, lutava por ideal. Era isso, é isso que a gente fala quando se fala caudilho. Tem uma música que a gente rodou no início do programa de hoje, chamada De Pura Cepa, aonde o Chiru Missioneiro, através do seu parceiro compositor, descreve muito bem o que significa, né, a ideia de caudilho, né? É aquele que luta por um ideal. Quer dizer, se tu não concorda, se tu não quer que as coisas aconteçam, então te aparta do rodeio, deixa aqueles que querem fazer alguma coisa e que têm a ideia e a vontade de fazer a transformação e ajudar nessa transformação, na busca do bem comum, do bem social. Se tu não tem essa ideia, que te aparte do rodeio. Ele fala na música. Então é bem interessante esse programa aí, essa música aí. E agora que eu tô falando, encaixa as coisas aqui, tá? Vamos ler mais um pedaço aqui do nosso dicionário Guasca, e na próxima edição a gente fala um pouco do nosso dicionário campeiro, que é bem importante também. Queixo duro. Cavalo que não obedece facilmente à ação das rédeas. Queromana. Denominação de antigo bailado campestre, espécie de fandango. Canto popular executado ao som de viola. Isso é queromana. Repontar. Tocar o gado por diante de um lugar para outro. Reponte. Ato de tocar por diante o gado de um lugar para outro. Taco. Disse que é um indivíduo capaz, hábil, corajoso e guapo. Esse é o nosso projeto. Essa é a nossa ideia. Sem nenhuma, mais uma vez, não queremos aqui ser mais do que os grandes historiadores. Simplesmente, com toda a humildade, passar esse conhecimento da nossa história a todos os senhores e senhoras. Porque
vamos trabalhar não só com a história do Rio Grande, mas vamos viajar, além dos dicionários que a gente já está lendo, tá? Contar a história do Rio Grande com mais profundidade. Ainda vamos trabalhar separado, por exemplo, sobre as danças, como surgiram as danças do Rio Grande do Sul, que hoje são dançadas pelos CTGs, pelos grupos de invernadas. Vamos falar, por exemplo, como surgiu o bombo legueiro dentro do nosso instrumental, da culinária que é vasta, da imigração dos povos que vieram para cá e que hoje fazem parte da nossa cultura gaúcha, cada um com os seus dons, conhecimentos e tradições. Então é isso que nós queremos buscar através do nosso programa. Fazer com que possamos, aos poucos, ao decorrer dos tempos, a gente vai repassando isso a todos, aos nossos ouvintes, telespectadores. Vamos seguir na parte musical. Ouviremos agora uma canção que foi a ganhadora da Calhandra de Ouro no ano de 1993, na 23ª Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana. Nada menos, nada mais do que o grande Carijó, domador das Sesmarias, Elmo de Freitas, nosso amigo, conterrâneo, aqui da cidade vizinha de Camaquã. Então, domador das Sesmarias, Elmo de Freitas, grande Carijó. Brotam campos, abrem flores, largam os reprodutores pro focinho da potrada, os buçais dos domadores. Deixam os ranchos e os seus hereges, pobres plebeus, ficam em volta aos rosários, chinas rezando pra Deus, dando dentada nas loncas, entre flores de açucenas, em garrões de rudes pés, vão cantando as chilenas, dando nas loncas, entre flores de açucenas, em garrões de rudes pés, vão cantando as chilenas. Trava-se uma luta bruta entre os dois animais, por natureza e instinto, vencem sempre os racionais. Trava-se uma luta bruta entre os dois animais, por natureza e instinto, vencem sempre os racionais. Um jeito de tapejar, soprando e tapeando a cara, voltem coxilhas morenas, quando a noite é lua clara. O ronco da virilha e o rangir do arreio espantam os quero-queros e se levanta o rodeio. O ronco da virilha e o rangir do arreio espanta os
dançam em frente ao vivente, lambe, bota e tirador. Os cachorros que festejam à volta do domador dançam em frente ao vivente, lambe, bota e tirador. Os cachorros que festejam à volta do domador. Dançam em frente ao vivente, lambe, bota e tirador. Os cachorros que festejam à volta do domador dançam em frente ao vivente, lambe, bota e tirador. Os cachorros que festejam à volta do domador dançam em frente ao vivente, lambe, bota e tirador. Os cachorros que festejam. Hoje amanheceu chovendo, mas eu não posso parar. No galpão todos cochilam, eu tive que levantar. Tem vaca pra tirar leite, outros pra galopear. Eu sempre fui peão na estância, gosto daquilo que faço. Barro o galpão, passo boia e com solinge de aço vou longear um couro preto e tirar os tentos pra um laço. O gado adivinha a chuva, soltando um bafo das ventas, e relampeia cruzado, que o índio até não aguenta. Eu passo a mão numa chave e benzo mais uma tormenta. Assim a vida da gente, no pulmão de uma fazenda. Aproveito os dias de chuva para aumentar minha renda. Passo cinto e tranço corda, e a indiada me encomenda. As minhas obrigações, todas elas eu atendo. E hoje vou lidar com cordas, porque amanheceu chovendo. E hoje vou lidar com cordas, porque amanheceu chovendo. Não para nunca, e depois num chimarrão vou laçar lá na mangueira um lobo do patrão. Pois mesmo deitando água eu vou tontear ele a tirão. Já de volta pro galpão, engraxo bem meu lumbilho, espicho o laço no aramado, e pra um guacho douradinho debulho a força de dedo com a meia bolsa de milho. As minhas obrigações, todas elas eu atendo. E hoje vou lidar com cordas, porque amanheceu chovendo. E hoje vou lidar com cordas, porque amanheceu chovendo. De noite segue chovendo e a pionada se assanha. Eu pego meu violão, ponteio, tomo uma canha
É assim que se passa a vida quando chove na campanha. Falquejo uma canga buena para os cascos do petiço, pois eu sou a do meu patrão, fazendo bem meu serviço. As minhas obrigações, todas elas eu atendo, e hoje vou lidar com cordas, porque amanheceu chovendo. E hoje vou lidar com cordas, porque amanheceu chovendo. Porque amanheceu chovendo. Porque amanheceu chovendo. Buenas, estamos de volta com o nosso programa Conversa de Galpão, através da nossa centrosulrs.com, rádio e TV web. Dando continuidade nessa manhã de sábado, mateando, vamos ler um conto, porque a gente se propôs também. E ainda tem as lendas que a gente tem que também divulgar. São muitas. Vamos ler mais um conto de hoje, do livro Luiz Carlos Barbosa Lessa, Crônicas do Passado Presente. Mais um conto desse livro dele aqui. Esse livro, quem quiser ter acesso, tem na Biblioteca Municipal, ali na praça, no nosso monumento à Casa Polonesa, na nossa Casa de Cultura. Dando continuidade, então, vamos ler agora Um Pé no Céu e Outro na Terra. Contos de Barbosa Lessa. Antônio Alves Pereira, pelo apelido de Coruja, oficializou essa alcunha pouco após 1827, ano em que introduziu nas escolas de Porto Alegre o avançado método pedagógico de Lancaster. Já o professor Coruja publicou o Compêndio da Gramática e Língua Nacional, início de uma série de obras que viviam a projetá-lo no cenário do Império. Além de selecionar e escrever, achava tempo para obras humanitárias. Tendo tido o peito de adotar, ainda solteiro, um menino tirado à roda dos expostos, ao qual deu o nome de Antônio Alves Pereira Coruja Júnior, de ideias liberais, em 1835 foi eleito deputado à primeira Assembleia Provincial, passando a ocupar o cargo de secretário. Não participou da quartelada em 20 de setembro, que pôs o governo instalado em Porto Alegre, mas não escondia sua simpatia para com os farroupilhas. Em princípio de 1936, casou com uma jovem professora que lecionava em Rio Grande, Carolina Lopes, mas nem pôde curtir a lua de mel com a retomada de Porto Alegre pelos legalistas. Foi um dos 36 cidadãos selecionados para pagar o pato e jogado nos negros porões do navio prisão Pressingana, no Largo do Guaíba. Anistiado pelo imperador, sentiu que a capital rio-grandense, em mãos dos caramurus, em plena bafafá, na Guerra dos Farrapos, não lhe oferecia o clima adequado às suas aspirações de educador. Com a esposa e o filho adotivo, se transferiu para a corte do Rio de Janeiro, onde fundou o Colégio Minerva. Foi publicando com sucesso compêndios de aritmética, ortografia
história e estourou com o seu manual de estudante de latina. Com o latim, ele subiu ao céu da fama e talvez tenha adquirido passaporte para a entrada no céu. Nunca esqueceu da terra natal, porém, e brindou aos leitores do Sul com gostosas memórias enfeixadas sob o título de Antigualhas e com uma espécie de catecismo da história rio-grandense, veio ao estilo das adivinhas populações populares. Tornou sua casa no Rio de Janeiro um verdadeiro consulado rio-grandense. No dizer do cronista Aquiles Porto Alegre, depois fundou a Sociedade Rio-Grandense Beneficente e Humanitária. Prosperou sob todos os sentidos e ainda chegou a ver seu júnior ganhador do imperador, a comenda da Ordem da Rosa. Quem diria? O filho do professor Coruja, pobre menino retirado da roda dos expostos, agora comendador Coruja. Este é mais um conto do livro de Barbosa Lessa, Crônicas do Passado e Presente. Vejo como interessante a história que foi real, que aconteceu. Quer dizer, as pessoas recebem uma oportunidade e aproveitam. E assim devemos fazer na nossa vida sempre isso. Sempre que tivermos uma oportunidade, devemos aproveitar aquela mão que nos dá o apoio. E é o que eu estou fazendo aqui, agradecendo assim a direção da Centrosul.com, Rádio TV Web, a oportunidade de poder estar aqui, realizar um sonho, e uma oportunidade que eu estou tendo de poder levar os senhores e as senhoras a nossa história do Rio Grande. Encerrando mais esse bloco, ouviremos agora Negro Betão, Jorge Guedes e Família Guedes. E na sequência, Lembranças, um porca véia. Hoje amanheci com fome de outros tempos, meu patrão. Com uma saudade gaviona bufando no coração. Vontade de matear de mano com o velho Nego Betão, de cortar um sangrador no espeto e depois golpear o esqueleto no lombo de um redomão. Lá vai o Nego Betão com apero de couro cru, mais galho que o Tiaraju num gateado marchador. Pois já nasceu campeador e é daqueles, meu irmão, que sai dando com as duas mãos num bicho corcoviador. Gauchão da velha templa que o tempo não engoliu, uma bugra lhe pariu bem na costa de um lenheiro. Guarda o feitiço galponeiro de centauro deste chão, que envelheceu na amplidão, lidando com caorteiro. Que envelheceu na amplidão, lidando com caorteiro. Lá vem o Nego Betão, que China e bala não poupa, a instaurar que um rei no trono, chapéu tapeado na copa. Abrindo o peito estrada fora, bem na culatra da tropa. Lá vem o Nego Betão, que China e bala não poupa, a instaurar que um rei no trono, chapéu tapeado na copa. Abrindo o peito estrada fora, bem na culatra
culatra da tropa. Vai um chasque pro saudoso João Bocácio, cria de Santo Antônio das Missões, e todos os seus familiares. Profeta chucro dos galpões, que sempre tem argumento, proseia com o próprio vento e passa por louco, talvez. O que ele tem em campo e res nunca foi dele, amigaço. E se um dia sobra um pedaço, reparte com os 2 ou 3. No lugar que se índio fica um buraco no chão, dos pialos de paletão, cerrando só nos 2 cascos. Nasceu pegado no basto e quando o mal lá sai derrendo, o mango velho vai cruzando, arrancando terra com pasto. O mango velho vai cruzando, arrancando terra com pasto. Lá vem o nego Betão, que gira e bala não volta, mas taura que um rei no trono, chapéu tapeado na copa. Abrindo o peito, estrada fora, vem na culatra da tropa. Lá vem o nego Betão, que gira e bala não poupa, mas taura que um rei no trono, chapéu tapeado na copa. Abrindo o peito, estrada fora, vem na culatra da tropa. Abrindo o peito, estrada fora, vem na culatra da tropa. Abrindo o peito, estrada fora, vem na culatra da tropa. Eu quero explicação na boleadeira. A boleadeira é o seguinte, ó, isso é uma arma de pegar o cavalo com os arreios. Só que quando tu tá trabalhando no campo, né, Gu? Que tu tá trabalhando no campo, que tu tá domando, tu não carrega ela aqui na cintura. Tu carrega ela enxada aqui embaixo do chinchão. Porque toda vez que porque toda vez que o cavalo rodar contigo, tu escapar com os arreios, ela sai contigo. Tu traz ela. Tu traz a boleadeira. Então por isso que a boleadeira não é pra qualquer um. Agora vamos dar uma aliviada no tranco aí. E vamos ajeitar o namoro, porque a madrugada vem chegando, meu compadre. Perdidas se encontram, machucadas pelo desprazer, com aceno, com riso, apelo, dá vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, rebenqueados pelo dia a dia, já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria.
Quando o sol despacito se vai, as lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai, e as guitarras eternas cigarras entre as flores dos velhos ipês, sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. Sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. Canta comigo que eu quero ver. E ao morrer esta tarde morena, foi-se embora. E ao morrer nesta tarde morena, quando o sol as lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio. Só você. E as guitarras eternas, cigarras entre as flores dos velhos ipês, sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira. Sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. E ao morrer nesta tarde morena, quando o sol despacito se vai, as lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai, e as guitarras eternas cigarras entre as flores dos velhos ipês, sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. Sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. Buenas, estamos de volta nessa manhã de sábado, mateando aqui, vocês aí, com o nosso programa Conversa de Galpão, pelo nosso site centrosulrs.com, Rádio TB Web. Já agradecendo a companhia de todos, e já estamos agora já, o chimarrão já está ficando lavado, já vamos partindo, já arrumando o pé no estribo, para nos prepararmos para o próximo programa, para o próximo sábado. Mas gostaria de encerrar o programa de hoje contando mais uma história extraída do livro do Paixão Cortes, Tradicionalismo Gauchesco, Nascer, Causas e Momentos. É desse livreto aqui que nós estamos tirando mais um pedacinho aqui. Vou ler uma história aqui que ele conta aqui no livro do Tradicionalismo Gauchesco, tá? Onde ele diz que o título é assim: As Velharias e os Novos.
Houve uma época em que quase ninguém mais pensava em tradição rio-grandense. Procurava-se destruir o que era velharias. Quanto à tradição geral, usos e costumes, tudo andava esparso, perdido, vivendo precariamente em um ou outro recanto do Rio Grande. Salvava-se alguma coisa através das poesias de Bernardo Teixeira Júnior, das lendas de João Simões Lopes Neto. A coleta de poesias populares e mais algumas poucas coisas colhidas aqui e ali, com músicas divulgadas no Almanaque de Alfredo Ferreira Rodrigues, e nada mais. Não era ser a memória e o vivenciar galponeiro do nosso homem pastoril. De resto, nada. É possível que houvesse naquela época uma tendência a uma espécie de modernidade quase generalizada a qualquer preço e forma. Até a palavra gaúcho soava pejorativamente à sociedade rio-grandense. A ordem geral dos maiores centros do país, irradiadora das modas, era mudar para melhor, evoluir, desenvolver, imitar as novas que vinham do além-mar europeu ou seguir os moldes dos Estados Unidos. Padrão USA, como chamavam na época. De qualquer maneira, ressaltava-se outro sim, que se deveria manter a orientação traçada na área educacional federal brasileira no ensino, enfatizando-se a cultura do país, a importância dos sarcófagos, das pirâmides egípcias, dos czares romanos, das lutas das cruzadas, da invasão maurista à Península Ibérica, a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas, etc. Isso sim era importante para a cultura do Brasil. Mas o bonito era copiar tudo do estrangeiro. Viver manifestações alienígenas, consumir especialmente as sobras militares da guerra que os norte-americanos procuravam nos meter goela abaixo, juntamente com seus hábitos de vestir e suas expressões culturais, numa tentativa de desfigurar a nacionalidade do povo brasileiro e nos manter dentro de sua esfera de vassalagem. Enfraquecia-se a cultura tradicional rio-grandense e a cultura brasileira. Se via ameaçada por forte pressão, agora sob o impacto dos veículos de comunicação e de massa. Isso é um pedaço dessa história, que nós vamos seguir contando ela, para que os amigos possam entender o porquê que lá atrás, há pouco eu falei da história, quando se formou aqueles jovens estudantes do Colégio Júlio de Caxias em Porto Alegre, se juntaram e lutaram por um ideal. Na sequência vocês vão, amigos, poder entender toda a nossa história, o porquê que se juntou isso. Esse pedaço que conta que estavam americanizando e europeizando os nossos costumes, foi que se criou de forma pacífica, de forma ordeira, e que se juntaram aquela rapaziada, aonde dentre eles estava Paixão Cortes, e depois se juntando a eles Barbosa Lessa e outros tantos historiadores do Rio Grande.
porque lá em 1898 foi criado o Grêmio Gaúcho Porto Alegre. Em 1899, a União Gaúcha de Pelotas. 1901, Grêmio Gaúcho Santa Maria. 1902, Grêmio Gaúcho Livramento. 1904, Clube Gaúcho Dom Pedrito. 1910, Grêmio Gaúcho de São Pedro do Sul. E assim por diante. Então, vejam que lá já vinha nascendo essa vontade e essa ideia de termos a nossa história, de termos os nossos costumes sendo preservados por todos esses historiadores. Parabéns àqueles jovens, mais uma vez, que se juntaram e criaram a primeira chama crioula do nosso estado. A partir daí, foi criado o CTG 35, que é outra história que nós falaremos logo lá adiante. Bueno, meus amigos, quero agradecer mais um sábado na companhia de todos, que possamos estar de volta na semana que vem com mais Conversa de Galpão através do nosso site centrosulrs.com, rádio e TV web. Mais uma vez, agradecer a companhia de todos, relembrando no início do programa, onde também eu fiz alusão e os agradecimentos a todos aqueles que interagiram com nós, com o nosso programa, no primeiro que foi ao ar. Mais de 3.000 pessoas, de amigos e amigas que assistiram, que visualizaram nosso programa, e aqueles que comentaram, que nos deram ideias, sugestões. Muito importante. Muito obrigado pela nossa primeira edição. Hoje, ainda em caráter experimental, porque estamos inovando, estamos crescendo, estamos buscando melhorar, né? Estamos aí, aos poucos, melhorando as nossas conversas, melhorando e começando a distribuir realmente aquilo que a gente se propôs a fazer, que é contar a nossa história. Ouviremos então, para encerrar o nosso programa de hoje, Mate de Esperança com Délcio Tavares. E na sequência, encerrando o nosso programa de hoje, Filho do Rio Grande, João Luiz Correia e Grupo Campeirismo. Muito obrigado e até sábado que vem, se Deus quiser. Que Ele abençoe a todos nos seus ranchos, nas suas casas. Muito obrigado. Até sábado que vem.